Estamos aqui no Espiou Podcast, nossa nova experiência, mais uma produção da Bugalu, uma nova experiência para mim. Estou muito satisfeito com o convite do nosso amigo Everson. Já era um pensamento nosso muito antigo, uma conversa que já vinha se desdobrando há muito tempo, e afinal nós aceitamos esse desafio para, afinal, no Espia o Podcast, que já tem grande sucesso na cidade, a gente continua recebendo aqui uma série de visitas. Não só as pessoas o pessoal da Bugalu, os nossos influencers, os nossos modelos, os nossos parceiros, mas também as celebridades com que a Bugalu trabalha do Brasil todo. Então, intercalado entre uma viagem e outra, vamos ter Kaysar Dadu, vamos ter Diego de Elanza, vamos ter Luan Frank, vamos ter grandes pessoas. Mas o principal, o foco do nosso trabalho vai ser entrevistar pessoas emergentes, pessoas que passam despercebidas no dia a dia, mas que estão dentro de si cheia de projetos, cheia de vontade, cheia de glamour para oferecer para a nossa sociedade e para o nosso dia a dia. Vocês vão ver que vai ter histórias incríveis para serem contadas e a gente viaja demais, conversa. E hoje nós temos aqui a Mima. Mima, além de ser fotógrafa, uma empreendedora, eu conheci há bem pouco tempo numa das nossas produções. Ela é mãe do nosso fotógrafo, madrasta, e é também dona proprietária de um grande estúdio fotográfico. E veio com ela a filha, para mostrar que a família é artista, a família trabalha com arte, trabalha com beleza. A filha, a Nina, a gente também conheceu recentemente, mas ela já vinha acompanhando o nosso trabalho há mais tempo e foi convidada para participar dos nossos eventos. Além de maquiadora, é estudante de moda e tem um brechó, foi o que me deixou mais curioso, que é uma menina nova, de 19, 20 anos, e já é empreendedora. Sejam bem-vindas, Mima, seja bem-vinda, Nina, e vamos conversar aqui no Espia o Podcast. Olá, Mima, tudo bem? Nina, nossa Nina. Tá Olá. Feliz, Nina? Um prazer recebê-la aqui. Tá bem feliz. Tá bem feliz? Muito Se apresente, diga quem você é, o que você veio fazer aqui no Espia o Podcast. Por que a Bugalu lembrou de você? Eu me chamo Nina dos Anjos, né? Eu tenho 21 anos, eu estudo moda atualmente e eu tenho um brechó. Na verdade, eu já comecei desde o começo do ano passado ele. E vim trazendo bem recente e ele já vem crescendo bastante. A minha mãe trabalhava em alguma empresa que ela fazia alguns desenhos de vestidos, de modelos, né? E quando eu era criança eu sempre pintava esses desenhos e eu achava muito legal, eu amava fazer vestido para bonecas. Eu sempre tive muito interesse pela área da arte, né? Ela sempre foi o meu foco principal de carreira. E como a moda é mais para o caminho que eu amo, aí eu decidi esse ano que eu ia começar, entrei na faculdade. Decidi que eu ia entrar e fui em frente, segui com a minha decisão. E eu vi você semana passada trabalhando nos eventos da Bugalu, você também é maquiadora, né? Isso você tem esse... Na verdade, eu comecei a ir no estúdio dela. Eu comecei a me maquiar, né? Eu era péssima fazendo maquiagem em mim mesma e nos outros. Mas aí, conforme foi passando o tempo, eu fui evoluindo, aprendendo mais, né? Mais técnicas. E eu comecei a maquiar para ela profissionalmente, no estúdio dela, aí nessa área da fotografia, né? Maquiagem mais para fotografia do que maquiagem para evento. Inclusive, ela maquia muito bem. Mas aproveitando que a gente estava conversando agora há pouco, teve uma pessoa que estava aqui sendo entrevistada antes, e ele disse que a pessoa tem que ser bonita, é preciso ser bonita nesse mundo hoje, porque não tem vaga para os feios, não tem espaço para os feios. Não é bem assim. A pessoa, além de ser bonita ou feia, independentemente de ser bonita ou feia, ela tem que ter um a mais. Seja no talento, seja na sua profissão, seja na sua dedicação na sua área, né? Aí, acho que a beleza carisma, não influencia você quer falar tanto. sobre o carisma, Sim, né? O carisma e o esforço. O esforço, tem também o esforço. Sempre a gente nota quando a pessoa é esforçada, sempre ela tem aquele up. Então, independentemente de ser bonita ou feia, esse é um a mais para ela. Isso, muito bom. Porque eu toquei nesse assunto, porque fala em moda, fala em agência de beleza, as pessoas pensam que exatamente precisa ser bonito. E a gente que trabalha com moda sabe que já não é mais assim, mudou aquele padrão internacional de beleza. E não é simplesmente ser bonito por ser, é preciso ter, como você falou, um a mais, alguma coisa a mais, que é esse carisma. E a oportunidade existe para todo mundo. Vamos seguir. E aí você então, mas logicamente que uma maquiagem enobrece as pessoas, porque eu vi realmente aquele outro modelo que disse lá que não é feio, ele realmente ficou bem melhor depois da maquiagem. Então a maquiagem vivifica a pessoa, né? Sim, melhora a autoestima, realça a beleza, etc. E tal. Aí eu falo com uma maquiadora, estilista, e ao mesmo tempo falo com a
Madrasta, a mãe, fotógrafa, a mãe. a Mima, fotógrafa, e ela, sem querer, descobriu o trabalho, o futuro dela, inclusive. Esse é o futuro? Você imagina como futuro? Imagino como um futuro, sim. Aproveite para me falar sobre o seu futuro. O que você projeta para você nesse mercado, nesse ramo? Para minha carreira, eu quero dar primeiro uma atenção a mais para o meu estudo, né? Porque vai exigir muita dedicação. A moda, apesar de ser linda, ela também tem aquela parte mais complicada, que é do trabalho, muito esforço para te aprender a costura, modelagem, desenho. Para quem não é tão acostumado a fazer isso todo dia, tem que fazer isso todo dia para ganhar mais prática e ter mais conhecimento em si, né? Então, nesse momento da minha vida, eu quero focar muito na minha formação. Certo. E, fora essa parte, eu quero muito me dedicar a trabalhos com agência, com você, né? Claro. E viagens? Você tem pensamento em viajar? Viagem, Sabe que a capital da moda é Paris? Você já sonhou é em meu sonho ir para lá, inclusive. Minha maior vontade é ir para Paris. E internacionalmente, né, gente? Espero que um dia minha carreira seja nacional e internacional, né? Alcance outros E tem alguns territórios. estilistas que você já se inspira, você acompanha o trabalho? Sim, eu gosto muito da Vivienne Westwood e da Chanel. São as minhas principais E referências. os paraenses? Tem um que eu admiro muito, que é o Joe Mike. Ele é bem novo, se formou bem recentemente, né? E as roupas dele, todos os designs dele são muito interessantes, são bem diferenciados. Eu adoro roupas que são diferentes do que a gente vê no cotidiano, entende? Mas existe, eu já notei, assisti desfile, já estive no São Paulo Fashion Week, já estive no Rio Fashion, já estive até na Europa assistindo, mas eu já percebi que existe uma diferença muito grande entre a moda conceitual e a moda usual do dia a dia, né? Explique um pouco para os nossos ouvintes, para o nosso público, qual é essa diferença. Tem gente que não entende. Por exemplo, tem vários estilos de vestir, mas tem aqueles grandes desfiles de moda que a gente não vai ver ninguém vestido com aquela roupa no dia a dia. Na verdade, olha, é bem polêmico os desfiles de passarela, porque as pessoas às vezes veem como algo obscuro. Na verdade, eles estão tentando trazer uma consciência e um conceito em si, né, na passarela para a coleção que eles vão fazer. Eles sempre se inspiram em alguma coisa, seja algo social, uma crítica social, seja natureza, seja alguma coisa em específica. Sempre vai trazer um conceito para aquela coleção de passarela. Por isso chama moda conceitual. Sim, não é a moda que é vendida no dia a dia nos grandes magazines. A que é vendida é aquela que é para a massa mesmo, que vai vender, que você vai usar no seu dia a dia, que vai ser mais bem vista pela sociedade. E agora, com esse novo conceito de sustentabilidade que está na moda, inclusive está tendo uma série de grandes eventos, a gente já embarcou nisso, não só de inclusão social, como a gente estava falando ainda agora, que a Bugalu já faz, de colocar pessoas com autismo, com síndrome de Down, já fizemos desfile com autistas, cadeirantes, etc. E tal, justamente para criar essa inclusão. Além da inclusão, que é um movimento na moda, que por sinal é um movimento mundial, existe agora a preocupação com a sustentabilidade. Belém sediou a COP30, a gente conseguiu ver vários artistas, vários estilistas colocando em prática coleções voltadas para o reaproveitamento de materiais. Eu não sei se você ouviu falar e sabe que existe lá no Chile, no deserto de Atacama, eu já fui ao Chile, mas tenho vontade de visitar esse local, que eu ainda não tive a oportunidade, que tem um deserto, tem um cemitério de roupa, de confecção. É impressionante como existe uma quantidade monstruosa de roupa que não se consegue dar fim, e eles mandam, existe um movimento até de diversos conservacionistas querendo combater isso, porque usam lá os países pobres, que é o Chile, é um deles, esse deserto, para despejar o excesso de produção das roupas. Porque cada vez que entra uma coleção nova, tem que botar, que não vendeu, bota tudo fora, e aquilo é um prejuízo. De que forma você vê esse problema que a moda também causa? Porque quanto mais tem que se produzir roupa, mais tem que se gastar dinheiro com energia. E não é só energia. Aí, tá vendo agora esse problema? Né? São recursos naturais, é água. Eu fiquei impressionado com a quantidade de água que precisa para produzir uma peça de roupa. A gente não para pensar, mas na hora do tingimento da peça, é preciso muita água. E aí, de que forma esse mundo novo que a gente está vivendo, que está tão preocupada com a preservação do meio ambiente e essas roupas sendo produzidas em série, como você vê isso?
Na verdade, é mais uma forma de consumo, né? É mais uma superprodução que eles produzem além do necessário para uma pessoa comprar. Imagina. E aí sempre essas roupas vão acabar sendo descartadas em algum momento, seja por uso ou por desuso. É bem Então, pensado. eles sempre vão pensar em jogar isso para algum lugar em que ninguém vai ter acesso. Só que o tanto que estão fazendo isso, já dá para ver de satélite esse lugar. Pois é, isso é. Já dá para ver do Sim. satélite a quantidade. E existe movimento no mundo inteiro para tentar acabar com isso. Porque Sim. a roupa fica milhares de anos na natureza, o plástico e as roupas. E aí começaram a preparar biojoias, que são joias biodegradáveis, material amazônico. Tony Palha, que é um conhecido nosso, estilista, trabalha com a Bugalu também, ele já levou e leva para a Europa produtos e moda sustentável. Inclusive, ele desenvolveu um projeto muito bom que foi o Pará virou moda. Então, você deve conhecer lá na sua faculdade, onde você estuda, essa corrente de pensamento em que as pessoas estão produzindo roupa com material reaproveitável. Sim. Ou reaproveitando É a roupa. moda sustentável, né? É a moda sustentável. E é o que eu vi que ela faz no brechó dela, que eu já fui acompanhar. Ou seja, não simplesmente descartar. Por sinal, os brechós estão deixando de ser uma coisa brega e está passando a ser chique, vintage. Na Europa, na França, as pessoas estão... Realmente, eu conheço um trabalho da Rumans, que é no mundo inteiro, é uma instituição filantrópica. Eu, pessoalmente, já comprei na Itália, tem no mundo inteiro. Eu tive a preocupação de visitar uma dessas lojas, que é da Rumans, que é um projeto de caridade em que as pessoas doam roupas. E eu fiquei impressionado que tem roupa nova, que nunca a gente pensa em brechó, pensa que é roupa usada. Não necessariamente roupa usada, mas roupa nova que a pessoa compra. Tem artista, tem celebridade, que eu fiquei sabendo, compra um guarda-roupa inteiro e às vezes usa uma, duas peças, ou então muda a coleção e doa para essa Rumans e ela aproveita. Então você vê com bons olhos essa preocupação que está existindo com que as pessoas tenham um pouco mais de consciência global para evitar o excesso de produção, não é isso? Sim, exatamente. O interessante é que os brechós, eles se preocupam de fato, né? Então, o único problema em si é que, às vezes, algumas roupas não vendem. E aí, acaba virando um entulho no brechó. Só que algumas pessoas agora, inclusive eu no meu brechó faço isso, de remodelar essa roupa. Transformar ela em uma... Tem um nome. Upcycling. Upcycling. Ele me chegou a me dizer, tá na moda, reaproveita, redesenha, Cria corta novas peças. a partir daquela novas que peças não a foi partir- usada. Sim, aí pode-se aproveitar a peça inteira em si e apenas personalizar ou tingir ou fazer alguma modificação. E, ao mesmo tempo, também pode ser usado o tecido da peça para unir junto com outros tecidos e criar uma peça nova, única. Isso é bom porque economiza até dinheiro, porque a pessoa não precisa estar Sim. comprando roupa nova, que nem no Pará. As pessoas fazem muito isso, né? Chegou o Círio, a minha roupa do Círio. No Natal, roupa de Natal, roupa do Círio, roupa do Natal. Então dá para reaproveitar, fazer e alguma coisa do tipo. Sustentabilidade. É Mima. Você falou o segundo nome, eu me lembrei de uma coisa. Quer ver como é? Diga, por favor. Gemima. Pinto Neri. Pois eu me lembrei que... Você tem algum problema, dificuldade assim com o nome? Não, né? Não. Não. Já trabalha bem o nome, precisa Já. e tal. Eu me lembrei do nome da minha mãe, Edelburga, que é bem complicado, né? Geralmente associam a vaca mimosa. Mimosa. Mas eu levo pro mimada, mima você. A minha, imagine, a mamãe... Mimadinha. Tem uma brincadeira que a gente brincava, meu pai era comandante, minha mãe professora de religião, e quando se conheceram, como é teu nome? E o padre, na hora de casar os dois, chega a Rio. O nome do meu pai era Sinfrônio e o nome da minha mãe é Edelburga. Então, sempre que eu encontro alguém com nome difícil... É de verdade? É de verdade, eu não estou brincando. Fale você do seu trabalho, porque você, logicamente, que eu já vi pela filha, você já se interessava por beleza, já se interessava por moda desde mais cedo, né? Sim. E aí, por que migrou para fotografia? É assim, eu sempre tive uma paixão enlouquecida por fotografia desde bem nova, né? Aí, quando eu era criança, adolescente, a minha mãe, o sonho da mamãe, na realidade, né, era que eu fosse figurinista, estilista. E ela tinha uma amiga que trabalhava na loja Otote, na época, bem antiga. Ela era a figurinista de lá. Então, ela me colocou para fazer o curso de figurinista e também de costura. Só que, com o passar do tempo, eu me desinteressei
E esses desenhos que eu fazia, a Nina pegava, ia, pintava, cobria os croquis, né? Eu criava Acabou as sendo meio que peças. genético, genética, Herança. hereditário. E eu falei para ela, quando ela entrou na moda, eu falei, cara, tu vai realizar um sonho meu de muito tempo atrás. Eu estou muito feliz por E a ter fotografia escolhido. entrou na A sua... fotografia sempre tive aquele dom para fotografar. Era de celular, tive câmeras analógicas, só que foi perdendo com mudança. E antes de eu ser fotógrafa, eu tinha um restaurante e um ponto de açaí, que era eu que tomava conta. O meu marido trabalhava na empresa que fabrica o maquinário do açaí. Então, ele montou para mim, e aí eu trabalhei e engravidei. E como a minha irmã me ajudava, ela foi embora para Florianópolis. E aí eu não tinha mais com quem deixar, eu grávida, acabou eu vendendo tudo para construir a nossa casa, sair do aluguel. E foi isso. Empreendedora. Aí montou o Empreendedora, estúdio. fiquei sem trabalho. E aí montou o estúdio. Não, aí assim... A fotografia é trabalho de sem desempregado? Trabalho, não, eu sem trabalho, a gente ficava assim, o que eu vou fazer para trabalhar e Pra se ganhar sustentar, dinheiro? criar Aí a os gente fica- filhos. Isso, a gente ficava pensando, eu e meu marido. Aí um dia ele falou assim mesmo, o que tu gosta de fazer? Eu falei, olha, eu gosto de fotografia. Aí ele falou, então pronto, tu vai ser fotógrafa. Eu Dito falei, e certo. fechou. Determinado. Aí veio a Canon com o curso da Canon Collage, né, para cá, para Belém. Eu fiz o curso, não tinha câmera, meti a cara e fui. Fiz o curso sem a minha Empreendedora, câmera. visionária. Total, visionária, Faz quanto tempo? acreditando. Quanto Já tempo? eu estou na fotografia há 5 anos. De estúdio eu tenho 3. E pelo que o que... Ah, sim, para quem não sabe, os nossos ouvintes, a gente que acompanha o Espiol Podcast, ela é mãe do fotógrafo da Bugalu, de um dos fotógrafos, porque a Bugalu tem vários fotógrafos, um deles é o nosso fotógrafo de cadastro, é o fotógrafo de começo, que a gente chama de começo, é o Kevin, excelente trabalho, por sinal. Começou, foi convidado primeiro como modelo, e de modelo ele então teve a mesma situação, ele acabou se descobrindo fotógrafo, Sim. porque a gente tem esse trabalho lá. A avó dele também fazia fotografia. Então a arte está na veia, né? A Tá, arte está tá. na veia, a arte. Está enraizado na E família. ele chegou lá para Que ser legal. modelo, porque inclusive ele fez um material com você e o material ficou excelente. Obrigada. A gente convidou, ele foi, conheceu pela internet, ele foi fazer um teste. E como a Bugalu dá sempre a oportunidade para que a pessoa desenvolva outros talentos, para que a gente não trabalhe exclusivamente com moda, ao contrário, até por sinal a gente está até focando mais em outros segmentos, ele se mostrou um excelente fotógrafo e tem se saído bem nisso. Que conselho você daria para esses jovens talentos que estão buscando, e está muita gente querendo fotografar. Sim, Inclusive o tem um mercado movimento tá crescendo. vintage, né? Tem um movimento vintage, as pessoas querendo reaproveitar aquela máquina antiga, deixando de lado aquela super máquina. E o Luan Frank teve aqui agora aquelas máquinas vintage que era baratinha, R$10 mil, bastante um investimento muito grande nesse tipo de material. Você que já é empreendedora, que começou e já tem seu estúdio, que eu conheço, é consolidado já na cidade, trabalha muito bem, qual seria a dica que você dá para os novos fotógrafos? Para quem está querendo começar nesse ramo? Sim, eu diria que sigam seus sonhos e não desistam nunca. Acredite que é o nosso esforço que faz acontecer. Agora parece que pela inteligência artificial, que está muito falada, parece que vai perder a função, o trabalho do fotógrafo. O que você me diz? Eu creio que não, né? Porque se a gente usar ao nosso favor, a gente vai crescer muito mais. Que ela veio para somar e não para destruir. Você o que diz, minha irmã? Não tem como substituir um fotógrafo, porque, ao meu ver, na fotografia, os fotógrafos, eles não criam só a foto, eles criam aquele momento, aquele A vínculo emoção. humano, sabe? A O arte. sentimento A arte. da pessoa estar lá no estúdio com a família ou com seu filho, criando aquele momento, O vendo aquela sentimento, cena. né? E sempre aquilo vai ficar na recordação da pessoa. Não é como se você fosse só pegar a ferramenta e criar uma imagem que você nunca viveu. Tem abraço, tem cheiro. Inclusive tem o Isaías, aconchego. que é que eu acho que você conhece, um estilista jovem que está Sim. começando agora e que, por sinal, foi entrevistado pelo canal Espia.
o Isaías, que trabalha também com a Bugalu, a gente está apoiando o trabalho dele, ele falou uma coisa muito interessante. Quando a Bugalu começou agora a utilizar a inteligência artificial para fazer algumas artes, ele me alertou: Haroldo, as pessoas, a geração Z, a geração jovem não gosta muito desse material. E não fica muito bom para a Bugalu, que tem modelos vivos, tem muita gente, usar modelo de IA. Quer dizer, existe já um pensamento contrário até a IA. Tão cedo ela já começou, tão forte ela está ficando, e já existe um movimento contrário que diz: não, mas a arte de IA é muito fácil fazer. Pagou, montou uma ferramenta, diz lá para o chat GPT e já faz. Agora, um fotógrafo é um fotógrafo. Você é autodidata, você estuda, e parece que é realmente uma coisa que vai inspirando as gerações. O que faz a fotografia não é câmera, não é equipamento, é conhecimento. Além, logicamente, de estudar para tirar o máximo. Eu sei até que existe uma técnica que chama pinhole. Você já falou sobre isso comigo, né? Que eu, há muito tempo atrás, antes mesmo até da Bugalu ficar grande, a gente descobriu, eu fiz um curso que a pessoa faz foto com essa técnica usando uma caixa de fósforo. E lata também. E lata, né? Porque independente Tem gente que nem acredita. Pois parece inacreditável. Quando eu contei para o Kevin, quando eu contei para o seu filho que existia essa técnica, como vai fazer? Porque fotografia é luz, não é luz? Então você aproveita bem a luz. E então você quer dizer que existe sim um espaço, um mercado para fotógrafo? Com certeza. A minha área ela não é focada só em um nicho. Eu trabalho com fotografias em geral. Faço de tudo um pouco, cobertura de evento. Mas o meu Instagram, ele é focado, né, principal na área das gestantes e recém-nascido newborn e infantil. Mas bem lá nas bolinhas de destaque, tem todos os outros tipos de sessão: ensaio corporativo feminino, masculino, cobertura de evento, faço tudo, fotografias em geral. Então existe sim um mercado para muita gente, né? Tem sim. E essa febre de celular? Além da IA, tem o celular. É importante também. Não, aí ele veio acrescentar, veio atrapalhar? Não. Eu acho que cada Dá para conciliar os dois? Tem espaço para todo mundo no mercado. Tem gente que contrata uma pessoa, um fotógrafo de celular, porque gosta e acha interessante o trabalho. Assim como tem pessoas que contratam com câmera, e isso varia do gosto. E tem celular que faz foto tão boa quanto a câmera. Basta e tem ter gente que ainda usa câmera analógica ainda, né? Que gosta. E você que disse que estava tímida, que não tinha muito o que falar, que era a sua filha. E olha ela dando aula de fotografia para nós aqui. Nós que estamos acompanhando o Espia Podcast. Ir lá no meu estúdio. Podcast. Vou lá visitar. Nossa parceria começou recente. E como é isso de você virar celebridade? Que você, primeiro, trabalhando por trás das câmeras. Sim. Aí, de repente, o seu filho vai e começa a trabalhar com a Bugalu e, do nada, a Bugalu lhe convida para participar de uma sessão de figuração na gravação dos nossos restaurantes parceiros lá do Mercado de São Brás, que agora a Bugalu está lá trabalhando, vão fazer inclusive um desfile lá, e você gravando, e já na semana seguinte você já está aqui dando entrevista num podcast conhecido como Espia Podcast, e aí falando da sua vida. Como é isso agora de você querer ser blogueira, influenciadora digital? Eu estou me sentindo realmente importante, é onde eu quero chegar. Tanto que eu estou migrando para criadora de conteúdo digital, porque a gente frequenta muitos lugares bons aqui em Belém, viajamos bastante, vamos fazer agora uma viagem internacional e não custa nada, né? Vamos lá para o Chile, vamos lá para o Chile, para o deserto. A gente vai lá para a Argentina, Bariloche. Bariloche, a neve, aquela maravilha quero ver lá. A neve. Qual é o mês que estão planejando? Vamos viajar dia 29 de junho e voltamos já dia tem 6, neve já. Quando eu fui, tem que pesquisar bem, porque a neve vai até agosto. Dia 26 mas finalzinho até de junho, o dia 6 de do junho. jeito que o mundo está doido. É capaz de nevar em Belém e lá. Não, mas não. Lá tem, porque tem a serra onde tem. Vamos lá, viajar e conhecer tudo. Sempre tem neve. Não tem como não ter neve. Até porque tem neve artificial já. Na Serra Nevada tem neve artificial, inclusive. Porque para garantir que o turista vai. Eu já estive em Bariloche. Foi uma maravilha, por sinal. E é muito bem visitado, é muito interessante. Aí, Mima, eu estava me lembrando que semana passada você estava gravando lá com a Bugalu, foi convidada, né? Para fazer figuração numa gravação, e daí em diante já hoje está dando entrevista, falando da sua vida de fotógrafa, já está virando influenciadora digital, criadora de conteúdo, e a gente quer mostrar e destacar que a gente aproveita a família.
É a mãe do fotógrafo, a irmã do fotógrafo, que a Bugalu, em tese, é família. Como aconteceu, inclusive, com o Vitor. O pai do Vitor já gravou comercial 2 vezes para o Magazine, inclusive, e o Vitor nada, porque ele diz que tem que ser bonito e como ele é feio, não consegue gravar. Não consegue gravar. Aí me diga aí, Mima, como é essa sua vida de influenciadora digital agora, além de fotógrafa? Eu estou gostando bastante. Está sendo algo bem novo para mim e eu quero inspirar outras pessoas através de tudo isso que eu estou fazendo, porque é algo muito bom, né? A vida, ela é difícil. Então, se a gente tem algo bom para oferecer para as outras pessoas, que elas recebam de bom coração, porque vai bombar. Vai bombar, vai bombar. E eu vi o astral bombar. dela. Ela estava lá, eu estou desconfiado, que todo dia a gente recebe uma proposta diferente na Bugalu, graças a Deus, são mais de 30 anos de mercado. Aí é um fotógrafo, é um produtor querendo entrar de parceiro, a gente sempre fica desconfiado se é uma coisa séria, se é um trabalho sério. E, logicamente, você parente, eu vendo o trabalho que você fazia, aí eu disse, vamos lá, quando eu vi você cheia de astral, toda positiva e dando... Eu sou muito positiva. Eu elogiei bastante e fico feliz. Nina, de que forma você vê o trabalho da fotografia, a importância da fotografia para a moda? Nossa, eu acho que é uma ligação direta, né? Porque existe a fotografia do modelo em si, existe a fotografia da passarela, existe a fotografia das peças e também existe a gravação, né? De todo esse conteúdo, da publicação de tudo no geral. Então, eles têm uma ligação direta, eu acho muito interessante. E agora, nessa nova fase, com esses celulares, com esses criadores de conteúdo, Sim. aumentou ainda mais a conexão, né? Sim. Uma coisa acontece instantaneamente, está acontecendo uma semana de moda lá em Milão, no mesmo dia, na mesma hora, a gente já acompanha aqui, então a coisa ficou muito mais fluida. Essa transmissão, né, internacional. Você tinha dito justamente que não vai acabar o trabalho do arte finalista, mesmo tendo a IA, nem a do fotógrafo. E a do estilista não está bem perigando que as IA comecem a produzir roupa e aí... Como é que vai ser teu futuro? Tu acredita que vai ter trabalho para estilistas no futuro? Claro, sempre vai existir trabalho para pessoas da área da arte, né? De que cria. Que cria, porque é algo que vem do sentimento, da expressão, né? Uma inteligência artificial, ela pode sim reproduzir aquele conteúdo, a arte, a moda, mas existe o criador, que se inspira em várias coisas também. E o que é a inteligência artificial sem alguém para comandar também, né? Pois é, sem dar os prompts, sem dar o comando, não acontece nada. Agora eu vou puxar um pouco, como estava dividido aqui, A, B e C, eu vou puxar um pouco para a Bugalu. Como foi a sua experiência na Bugalu? Você foi convidada pelo Haroldo, e aí, bem, ele descobriu o seu trabalho, como foi lá, olhou, o Kevin falou de você. A gente primeiro pensou só numa maquiadora. Bem, vamos melhorar a cara, pincelar aqui a cara do Vitor, sei lá de quem for, que melhora realmente, né? Sim. E aí você acabou mostrando seu talento, sua versatilidade, sua espontaneidade. E você está aqui agora sendo entrevistada. Nesse pouco tempo e você já acompanhava a Bugalu à distância, a Mima também, já vou perguntar para você também. E de que forma você vê o trabalho da Bugalu, a importância do trabalho que a Bugalu desenvolve para destacar o talento que vocês têm? Olha, eu acho muito divino, porque, assim, não explora no que somente a pessoa quer demonstrar inicialmente, né? Mas encontra nela outros caminhos para levar ela para outros talentos que ela possa se descobrir, e a Bugalu sempre acompanha a pessoa e sempre apoia para que ela siga nesse caminho. Então, acho muito bonito, muito admirável. E a senhora, como mãe, dona Mima, se você como mãe, acompanhando o trabalho do Kevin, já tem mais de ano, né? Sim. A gente descobriu há bastante tempo. Acompanhando o trabalho dele, olhando, vendo de lá, até enciumada. Por que a gente não descobriu? Por que eu não botei ele para trabalhar aqui comigo? E ele vai trabalhar lá para Bugalu? Como é isso? Não, acho que cada um... ele se encontrou, né, na empresa. E eu acho que ele dá muito... Ele oferece muito amor naquilo que ele faz. E eu vejo o esforço dele, e ele é um menino muito esforçado. E eu até me admiro de ver ele com toda essa responsabilidade. E eu acho muito bacana. É muito bom. Pois é, você viu aquela movimentação toda lá, né? Eu acho que você nem esperava aquilo. Foi lá, a gente gravando lá no mercado de São eu Brás. achei muito legal, adorei. Muito bom mesmo. Por que gostou? Porque gostou da comidinha? Tava uma delícia a pizza, mas eu gosto dessa movimentação. É a minha área, né?
Então, quanto mais eu puder estar dentro, para mim, eu acho... E que mensagem você daria para as mães para incentivar o talento dos filhos? Eu me lembro quando eu era moleque ainda, eu comecei a querer, meu pai comandante da Marinha, me preparando para ser comandante também, né? Viajar e tudo, e eu inventando de fazer teatro de fantoche, inventando de dirigir teatro e querer trabalhar com arte, e era uma chateação, naquela época já era uma chateação, né? Coisa de segundo mundo. E como é hoje para você ver as pessoas terem internet? Que mensagem você daria para as mães que têm como você uma filha estilista, um filho fotógrafo e você artista? Que mensagem você daria para estimular ou não as mães nesse segmento? É assim, como mãe, eu sempre apoio, né? Apoiei e fico muito feliz de ver o esforço. Então, eu acho que as mães em si, elas têm que acreditar nos seus filhos e colocar a confiança, né, de que eles vão ser felizes naquilo que eles estão fazendo, né? E também deixar a gente feliz, porque os nossos filhos felizes, o nosso coração está alegre. E você, Nina, falou bonito, é estimular o talento. Sim, com Eu sempre digo, certeza. o slogan da Bugalu mesmo é: se você quer, você pode. É como a Nina falou. A gente não busca só modelo, é uma agência de talento. Então, quanto melhor, ou mais diversificado for o leque de talentos, melhor. E você, Nina, que mensagem você daria para as pessoas que, como você tem um sonho e que começa criança, começa desenhando e pensa, vai ser difícil. Não, e o que você diria? Você está bem nova, 21 anos, mas já é empreendedora, já tem um brechó, já produz roupa, já cria, já recria, já entrou na faculdade de moda e se interessou pela fotografia também, disse lá no estúdio, no escritório, olha, eu pego uma câmera, eu posso fotografar também. Fazer foto mesmo. Que mensagem você daria para quem sonha com um trabalho como esse? A mensagem que eu passaria adiante seria: segue em frente com o sonho, não desiste. Apesar de ter muitas profissões, existe aquela confusão em um momento da vida que a pessoa fica pensando, será se é isso que eu quero? E procura isso, e procura aquilo, e muda, e não segue aquele sonho que ela sempre teve. Sempre sigam aquilo, porque é a sua vida, é só essa vida até onde a gente sabe que existe. Então, dedica a sua vida para realizar aquele sonho, porque o universo inteiro se move para te ajudar a conquistar aquilo. Falou bonito, gostei da expressão. A Bugalu acredita nisso. E como você vê a importância do apoio dos pais no sonho dos filhos? Eu acho que é essencial ter aquela pessoa que vai te apoiar e ela ser sua mãe, o seu pai, né? Aquela pessoa que vai estar contigo desde a sua infância, onde você dizia que queria ser isso, até aquele momento em que você começa a realizar esse sonho. Então, eu acho que é essencial ter o apoio dos pais nesse momento. É a aceitação. Eu estou apoiando sempre. Tudo que ela precisa, mãe, nunca, é muito raro eu dizer não, né? Muito difícil. Sempre para trabalho, bora, vai lá. Eu dou meu jeito, levo as coisas, vou buscar. Já passamos muito perrengue participando então não é de só sobre evento ser do rico, brechó. né? Pensar assim, é sobre ser feliz. Com certeza. Sobre A viver o momento, tá né? nas pequenas sobre coisas viver também. Aquela experiência, sobre viver a vida, Se né? realizar como profissional, né? Fazer a felicidade das pessoas, como você tinha dito. Então, para você ver, Espia, o podcast mostra profissões, talentos, grandes vantagens. E isso vai passando de pai para filho, para que estimule as pessoas para buscar uma profissão, para buscar um talento e para oferecer para o mundo alguma coisa, como você disse. Não é guardar para si os dons que a gente tem, é oferecer para as pessoas, independente de pagamento. Vou ficar rico com isso. Não, e o dia a dia que conta, né? As amizades que se faz, o que se leva, né? A integridade pessoal de cada coisa. Viagens, vamos falar de viagens. Falou do Chile, viajou, vai para o Chile, não, vai para Bariloche, que é do lado dele. Eu falei do Chile porque o deserto do Atacama é no Chile. Você, como estilista, vai junto na viagem? Como é isso? Infelizmente... Não está no pacote? Não estou no pacote, não me incluíram nessa viagem. Que é uma viagem de lua de mel? É lua de mel, é? É de 10 anos de casados. Olha! Pois é, não estou inclusa nessa viagem, mas aceito o convite para a próxima.
É a primeira Bora viagem, lá pra- é a primeira é, viagem internacional, internacional. é, Foram isso. juntando. O pessoal muito me pergunta, porque, Haroldo, quando tu conseguiu 23 países, nem rico tu é, como é que tu já andou em 23 Eu quero saber também, pode contar. Me pediram que eu fizesse um podcast sobre dicas de viagem. Sim, Inclusive olha aqueles só. cursos lá de internet. Eles queriam preparar um curso para mim, para ensinar com. Eu tenho amigo rico, milionário, dono da Brasil Show e tudo que me pega. E começaram a viajar por causa do estímulo que eu dei para Olha, eles. isso é importante. É, porque ele diz, se o Haroldo viaja, por que eu não vou, que é milionário? É. E a gente vai mesmo, toma coragem, né? Tem esse Sim. espírito aventureiro, é isso que você busca. Olha, tem viagem de cruzeiro. Cruzeiro é baratíssimo, não é caro viajar de Eu tenho cruzeiro. amiga que tem agência de viagem, tenho um amigo também que é dono de uma agência de turismo e partiu viajar. Ainda mais agora, como blogueira, vai começar a ganhar eu viagem de quero. graça. E Tomo esse negócio de pão. comer de graça, esses garotos agora vão postar e aí filma a comida e Por enquanto eu tô só pagando. tá pagando ainda. E aí, não, tu comeu de graça lá na Bugalu. não, Peraí, eu não calma. tava fazendo. Tava de figurante. Eu não tava De divulgando. blogueira, né? Eu não tava de blogueira. Mas não é um perigo comer, daqui a pouco tá tem que ir pra empuxado, academia depois. né? Tem que. Hoje eu tava lá. Mas da viagem, Da me diga viagem. mais. Como influenciador, uma viagem de 10 anos de casado, vai Isso, produzir Vou conteúdo. produzir conteúdo, vou falar tudo o que vai rolar. Roupa desde de o frio. início, roupa de frio. Já O tô Galu tem lá para comprando. emprestar, bastante. Quero. Tem Pode bastante. me emprestar, aceito. É. E aí? Chegando, vamos para Bariloche, chegando em novembro já estamos com as passagens compradas para ir para Gramado, Natal Luz. Isso. E é viajar. Então, esperar grandes conteúdos da nossa influenciadora Mima, fotógrafa. Imagina a qualidade do material fotográfico que vai vir. O nosso Espia O Podcast pode acompanhar esse trabalho, pode divulgar aqui, mostrando o seu Segue a roteiro. gente. Entendeu? Nós vamos mandar uma câmera escondida lá para o seu hotel, para a gente acompanhar todas as emoções dessa viagem a Bariloche e vamos ver como vai E ser. Gramado. Gramado. É o pai do Kevin, né? Esse é o pai do Olha, Kevin. tá vendo? Então vamos acompanhar o pai do nosso fotógrafo viajando com a esposa fotógrafa Ele vai para ser o Bariloche. videomaker. Ele vai ser o videomaker? Ele é muito bom de vídeo. Bariloche é maravilhoso. Eu passei uma semana lá, é muito bom, entendeu? Todo o tempo tem neve. E você deseja conhecer que lugar do mundo? Meu foco principal agora é ir para Paris, realizar esse sonho, é uma vontade muito grande que eu tenho, já tem uns anos. E parece que cada vez mais vai se encaminhando, né? Eu mesmo, sabe o que eu fiz para conseguir viajar a primeira vez pagando do meu dinheiro? Porque a primeira vez eu viajei com o empresário do Roberto Carlos, José Carlos Mendonça, o Pinga, meus agradecimentos, finado Pinga, que me levou pela primeira vez para a Europa. Mas eu que paguei a passagem, ele só me deu a hospedagem e os passeios, 23 dias. Mas a segunda vez, a primeira vez, sabe que eu descobri? Que passagem mais barata a gente compra perto de festa grande. Eu comprei na véspera de Natal minha passagem para a Europa e saiu baratinho. Senhoras e senhores, estivemos aqui entrevistando hoje a fotógrafa, empresária, produtora e batedora de açaí, a Mima, agora viajante, blogueira internacional. Breve acompanhe o trabalho dela aqui, certo? Câmera escondida, inclusive. Imagens exclusivas aqui no nosso blog. Espia o Podcast vai dar toda a cobertura para a viagem internacional dela. Isso se ela fizer o Pix. Se não tiver Pix, não tem cobertura. E tivemos também conversando com a Nina, ela filha da Mima, muito simpática. Obrigado pela visita, obrigado pela presença. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sempre o seu trabalho, um bonito trabalho. Fale sobre o seu trabalho, fale sobre suas redes sociais. O meu Instagram, eu uso principalmente o Instagram, é Sweet Angelical Girl. E tem o do meu brechó também, se vocês quiserem dar uma olhada depois. É Angelical Brechó. Obrigada por nos acompanharem, ter visto a nossa entrevista. Agradeço também o convite, né, do Haroldo, para participar aqui dessa entrevista maravilhosa. Adorei a nossa conversa. E é isso. Muito obrigada, gente. E você, Mima? Vem comigo, me acompanha no Instagram, é Mima Fotografia, fiquem à vontade para seguir, serão muito bem-vindos. Queria agradecer ao Haroldo também, à equipe, pelo convite para estar aqui nesse podcast e até a próxima. Senhoras e senhores, foi um prazer, então. Grato a Deus, grato ao amigo Everson pela oportunidade. Esperamos encontrar toda semana você aqui conosco, acompanhando sempre uma celebridade, uma pessoa interessante e que mostra com a sua força, com o seu talento, com a sua garra, com a sua energia, que se você quer, você pode.
E você, além de acompanhar, logicamente, a viagem, a intimidade da nossa amiga Mima e o trabalho do brechó da Nina, você pode comprar as peças lá, são peças maravilhosas. Você vai acompanhar o trabalho da BGO Talents, a nossa agência de talentos. Você que quer trabalhar como talento, como influencer, como fotógrafo, como produtor, procure a nossa agência, BGO Talent, e acompanhe o nosso podcast, Espiou Podcast, a cada semana uma coisa diferente, cada semana uma pessoa diferente, mostrando força, mostrando talento, mostrando energia, mostrando que se você quer, você pode. Obrigado a todas por prestigiar e ficar até agora conosco, certo? Teremos grandes oportunidades. Depois que você ficar famosa, faz favor de voltar e repetir, continuar. Estilista internacional, morando em Paris, presente aqui no nosso podcast. Vamos dar um adeuzinho e até a próxima semana. Obrigado e acompanhe. Não se esqueça de acompanhar a câmera escondida lá em Bariloche.